Então, vê quão grande é o nosso poder. Deus é tão grande que permite que a gente se comunique com a espiritualidade de luz sem fazer muito esforço, só tendo o desejo. E aí é importante a gente se lembrar que do jeito que a gente consegue se comunicar com os desencarnados, com os espíritos de luz, a gente também consegue se comunicar entre nós. Eu acho que já deve ter acontecido aqui, se não com todo mundo, mas com muita gente, aquela história de você de repente ligar para uma amiga e ela dizer: menina, estava pensando em você agora mesmo. Por quê? Porque a gente está transmitindo o nosso pensamento. Então, com a prece, não poderia ser diferente. Temos um poder enorme dentro da gente. A questão toda com a prece é que ela nos possibilita ouvir conselhos, receber conselhos de seres superiores. Seres com os quais a gente, no dia a dia, não consegue receber as intuições quando nós estamos muito envolvidos nos nossos problemas. É como se a gente estivesse aqui embaixo, tanto que a gente diz assim: vamos elevar o nosso pensamento a Deus, porque a gente entende que Deus está, é mais elevado do que nós não está, né? E aí, a gente, quando diz que vai elevar o nosso pensamento a Deus, na realidade a gente está escolhendo sair da faixa de problema, da faixa em que eu estou preocupada com as questões familiares, com as questões de trabalho, com as questões financeiras, e digo: Deus, meu Pai, me ajuda, sempre me orientando a seguir o teu caminho de amor. A partir do momento que eu falo com o nosso Pai, a gente muda, sai dessa faixinha de baixo, a gente eleva literalmente a nossa faixa vibratória e a partir disso a gente consegue receber bons frutos. Enquanto a gente está vivendo a vidinha da gente cheia de problemas, cheia de inquietações, muitas vezes é como se a gente tivesse com guarda-chuvinha assim, em cima da gente, sem deixar que a luz chegue na gente. Então, a possibilidade é infinita. O que a gente pode fazer com a nossa prece é um dom divino. E aí, um dos exemplos que a gente traz aqui para a noite de hoje foi contado por Divaldo numa palestra que ele fez. Essa história, se você procurar na internet, ela vai aparecer sob o título A Moça de Catanduva. Divaldo conta que estava numa cidade, exatamente em Catanduva, e ia pegar um trem para viajar para São Paulo. E ele, durante o momento que ele estava na estação de trem, ele ficou bem comovido com uma despedida de uma mãe e de uma filha. A filha estava indo viajar e a mãe estava ficando na cidade. E aí ele disse: olha, a mãe abraçava, a mãe soltava, depois abraçava e soltava. E eu percebi que do coração dela estava saindo um fluido, e esse fluido estava indo até a sua filha. A menina entrou no trem, e esse fluido continuou acompanhando a sua filha por um longo e longo tempo. Depois, Divaldo parou de ver. Coincidentemente, Divaldo entrou no trem, no mesmo vagão que estava essa moça. Essa moça que tinha mais ou menos entre 18 e 20 anos de idade. Só que ele se sentou de um lado do vagão e a moça se sentou do outro. Pouco tempo depois, ele viu chegar no vagão um rapaz que não trazia para Divaldo uma energia muito positiva. Ele claramente tinha identificado que aquele rapaz era um aproveitador de jovens inocentes. E ele ficou super preocupado. O rapaz realmente chegou, se sentou do lado da moça, começou a conversar com ela, inclusive começou a encostar a perna dela, ela se encolheu um pouco no começo. Só que aí, depois de passadas algumas estações, esse rapaz já tinha descido, comprado fruta para ela, comprado flores para ela, e Divaldo com aquela agonia, dizendo: meu Deus, faça alguma coisa, porque essa menina vai ser enganada. Quando ele fez uma oração, poucos minutos depois, chegou no vagão em que eles estavam um espírito feminino, vestida de espanhola. E esse espírito chegou para Divaldo e disse: suas preces foram ouvidas. A senhora chegou junto dos dois e começou a manipular a área abdominal da moça.
E Divaldo ficou agoniado e disse assim, mas por que é que ela está manipulando a área abdominal da moça? O problema é esse rapaz, tira este rapaz daqui, ela não está entendendo nada. Passou um tempo, o espírito saiu do vagão, e aí, não deu muitos minutos, a moça vomitou em cima do rapaz, que estava tentando levá-la para o mau caminho. E esse rapaz ficou enfurecido. E a moça olhou para Divaldo e disse, mas eu nunca enjoei antes. O rapaz saiu do vagão muito chateado, xingou a moça, e depois Divaldo chegou perto dela para perguntar se ela estava se sentindo bem. Foi quando ela disse, olha, foi estranho, porque deu aquela vontade de vomitar, mas passou, eu não estou sentindo mais nada. E aí ela disse, poxa, foi uma pena, porque eu terminei sujando um rapaz tão educado que só estava aqui querendo me ajudar. Aí Divaldo disse, minha filha, infelizmente ele não estava aqui querendo ajudar você. Esse rapaz realmente estava querendo levar você para a prostituição. Ela disse, não, mas ele estava até me chamando para a casa da tia dele, disse que a tia dele cuidava de várias moças. E aí Divaldo orientou e disse, mas você entende que as moças que ele estava falando são moças que ele leva exatamente para trabalhar na prostituição. A moça agradeceu e Divaldo ainda com todo o cuidado deu dinheiro para ela tomar um táxi quando chegava em São Paulo e a moça foi em segurança para a casa que iria acolhê-la. Esse caso tem duas questões importantes para a gente observar. A primeira é o poder da oração. A mãe já tinha feito uma oração pedindo a Deus que protegesse a sua filha. Deus colocou Divaldo no mesmo vagão que ela, para que ele fosse um instrumento da proteção. A outra questão aí é que a oração não necessariamente vai ser atendida do jeito que a gente quer. Por Divaldo, a espiritualidade teria chegado lá e tira o rapaz porque você está no lugar errado. Mas não. A espiritualidade depois do Divaldo, que se ela tivesse usado de outros métodos, o rapaz poderia ter voltado. E por já conhecer o rapaz, sabiam que se ele tivesse todo sujo, ele não iria mais voltar a incomodar aquela moça. Então, às vezes, a gente pede uma coisa bem direta e a espiritualidade vem com outras que a gente não entende. Às vezes, a gente está com a viagem marcada e acontece algum problema para a gente não viajar. E a gente fica chateado porque perdeu aquela oportunidade de ligação. Mas, na realidade, isso pode ter sido uma ajuda da espiritualidade, porque naquela viagem você poderia passar por situações que não precisaria passar. Então, a oração tem um poder enorme. Você veja, a oração da sua mãezinha trouxe a proteção para a filha. E Divaldo foi um instrumento que Deus se utilizou para protegê-la. Só que, quando a gente está falando que a gente tem um grande poder dentro de nós, porque temos, não é à toa que Jesus também no Evangelho diz, vós podeis fazer o que eu faço e muito mais. Jesus era um espírito, foi um dia um espírito ignorante, criado da mesma forma que nós. Né? Então, todos nós podemos um dia chegar a um patamar de grande elevação espiritual. E esse patamar de grande elevação, ele dá a possibilidade da gente produzir o que se chama hoje de milagres. Mas, na realidade, nada é milagre. Tudo é ciência. É que a gente ainda não tem condições de entender. Então, mesmo com todo o poder que a gente tenha dentro da gente, porque a gente tem, nós somos espíritos muito fortes, ainda em processo de aprendizagem, por isso que a gente não consegue ainda lidar com toda a nossa força, mas mesmo tendo muita força, mesmo dizendo que a nossa oração ela é atendida, tudo depende da vontade de Deus. As coisas não vão ser resolvidas do jeito que a gente quer. Tudo vai ser definido por Deus, se a gente é merecedor ou não daquela oração, daquela ajuda, como a gente deve receber esse merecimento. E no Evangelho se pergunta também, como é que a prece se reflete em quem faz a oração?
O Evangelho diz aqui para a gente, ó, sustentando a gente em boas resoluções e trazendo para a gente bons pensamentos. Lembre que eu falei logo no começo que a gente fica o tempo todo muito aturdido com os nossos problemas, né? A mente da gente vive cansada de tanto conflito, de tanta preocupação com a vida material. Só que, quando a gente faz a oração, a gente consegue sentir boas vibrações e, a partir dessas boas vibrações, termos uma comunicação com a espiritualidade de luz e recebermos pensamentos de luz. Pensamentos esses que vão nos afastar dos males que a gente busca mesmo sem querer. Então a oração, ela traz para a gente força. A partir do momento que a gente diz, Pai, nos ajude, não necessariamente Ele vai resolver aquilo que a gente espera, mas Ele vai nos dar a força necessária ou para mudar algo ou para ter resignação e esperança. E isso por si só já é um grande presente. E aí no livro dos Espíritos, na questão 660, tem uma pergunta. A prece torna melhor o homem? E a resposta dos Espíritos foi: sim, porque aquele que ora com fervor e confiança se faz mais forte contra as tentações do mal. E Deus lhe envia bons espíritos para assistir. É este socorro este é um socorro que jamais se lhe recusa quando é feito um pedido com sinceridade. Então, se a gente reza, se a gente ora com sinceridade, com certeza nós vamos ser atendidos de acordo com a nossa necessidade, não de acordo com o nosso desejo. É importante que a gente deixe isso bem claro. Eu gosto muito de fazer a comparação, porque para Deus nós somos crianças. Nós somos crianças espirituais. Acho que a gente ainda está antes do jardim de infância, né, com a maternalzinha e tal. Então, como todo bom pai, ele não vai fazer aquilo exatamente do jeito que a gente quer. Se um filho diz pra gente, mamãe, tem tanta coisa para estudar em matemática, mas eu não estou afim, eu queria ficar lá embaixo dando a bolinha. Me livra aí dessa, vai. Arruma um jeitinho de conseguir que eu passe nessa prova. Um bom pai vai deixar isso? Não. Porque sabe que aquele conteúdo que ele está tentando correr dele é um conteúdo básico para que ele consiga seguir adiante com coisas mais complexas. Assim é conosco. Como nós somos crianças espirituais, o Pai está o tempo todo ajudando a gente. Mas Ele não vai nos livrar, não vai tirar de nós aquilo que é essencial para o nosso aprendizado. E aí, completando essa pergunta 660, quando a resposta dos Espíritos foi que sim, a prece tornava o homem diferente, ele recebia bons espíritos, bons pensamentos. Aí Kardec, um bom cientista que era, disse, mas como é que certas pessoas que oram muito, não obstante são de mau caráter, invejosas, impertinentes, carentes de benevolência e de indulgência, e até algumas vezes viciosas? A gente está dizendo aqui que a prece torna o homem melhor. Só que Kardec disse, mas não é assim que funciona, não. Eu vejo gente que passa o dia todo rezando e continua cheia de vícios, cheia de maldade. Qual foi a resposta que a espiritualidade deu? O essencial não é orar muito, mas é orar bem. Essas pessoas que supõem que todo o mérito está na longura da prece, ou seja, no tamanho da prece, e fecham os olhos para os seus próprios defeitos, fazem da prece uma ocupação, um emprego do tempo, nunca, porém, um estudo de si mesmos. Aí a espiritualidade, né, sempre muito direta. Mas olha, você está passando muito tempo aqui, isso aqui não é emprego, né? Você tem que passar 8 horas rezando sem dizer nada. Só aquele repeteco sem refletir sobre nada. Então, as pessoas que rezam muito, mas não se modificam, é porque estão fazendo no automático. Quando, na realidade, a prece, ela deve ter como um dos seus principais ganhos o estudo de si mesmo.
Veja que isso foi escrito, esse evangelho foi escrito em 1800 uns quebradinhos. E a gente está falando aqui como o estudo de si mesmos, porque hoje a gente fala tanto da necessidade de autoconhecimento. Então, segundo a espiritualidade, um outro grande poder que a prece faz sobre nós é a capacidade da gente se autoavaliar, da gente se enxergar como realmente nós somos, não como a gente pensa que é. E nos enxergamos como somos, nos procurando entender por que nós estamos passando por determinada dificuldade, a gente começa a enxergar as nossas características boas e também aquelas que precisam ser melhoradas, ou seja, os nossos defeitos. Então, essa comunhão com Deus abre a nossa mente para a gente sair daquela verdade que a gente queria para nós mesmos e passar a ter dentro de nós a verdade de Deus. Então, quando a gente reclama muito que tem um parente muito difícil em casa, essa pessoa é impossível de lidar com ela. Faça alguma coisa, Jesus, para me ajudar. Aí Jesus, quando você de fato fez um pedido com sinceridade, disse, me ajude, Jesus. Porque algumas vezes a gente diz, ó, tira essa criatura daqui. Né? A gente nem diz, Jesus, me ajude. Não, arruma um lugar para ir embora, porque eu não quero essa companhia. Porque a gente quer se livrar dos problemas. Aí, quando a gente faz uma prece de coração, com sinceridade, o que acontece? Naturalmente vem na gente, mas por que essa pessoa me incomoda tanto? Será que eu também não estou sendo assim ranzinza? Será que eu também não estou procurando entender o lado dela? Será que eu não estou sendo tão, como eu posso assim, não estou cobrando tanto dela e estou esquecendo que eu tenho os mesmos defeitos algumas vezes, ou outros ainda piores. Então, a oração é um momento em que a gente deve se entregar a Deus para refletir sobre nossos problemas, pedindo a Ele que Ele nos ajude a encontrar a solução adequada. Mas para isso a gente tem que estar de peito e de mente abertas para a gente poder aceitar que temos que nos analisar. Se a gente reza, se a gente faz tratamento, e a gente não procura se transformar, nada vai fazer o efeito que poderia ser feito. Então, nesse caso, para finalizar aí esse texto do Evangelho, ele complementa a ineficácia da prece em tais casos não é do remédio, ou seja, ele está chamando de prece de remédio, né? E sim da maneira por que ele aplicam. Então, quando a oração não faz efeito, não é porque a oração não presta, a oração não foi atendida, é porque a gente não está sabendo fazer a oração da melhor forma. André Luiz, quando desencarnou, ele passou 8 anos no umbral. André Luiz era já um grande cientista daquela época, era um médico, né? E quando ele entrou no umbral, ele tinha muita vaidade, tinha muito orgulho. E ele passou 8 anos lá sofrendo e não entendia por que ele estava lá. Algumas pessoas chamavam ele de suicidas. E ele suicida. E ele falou, mas eu não me suicidei. Isso aí é uma besteira, isso é uma loucura, eu não deveria estar aqui neste lugar. Mesmo André Luiz tendo constantemente a presença da sua mãe, que já era um espírito bem evoluído quando ele desencarnou, e de Clarencio, que seria o seu guia espiritual, André Luiz não os enxergava. Porque André Luiz simplesmente não aceitava estar naquela situação. A partir do momento que ele começou a refletir sobre o porquê e pediu com humildade que Deus o ajudasse, imediatamente Clarencio se mostrou para ele e o levou para a colônia espiritual, que é chamada Nosso Lar. Por isso que o livro que conta essa história inicial de André Luiz é chamado Nosso Lar, porque ele foi levado para essa colônia. Então você veja outro exemplo de que a prece funciona, mas a gente precisa ter a vontade e o desejo sincero de nos transformarmos. Não é simplesmente a gente pedir mesada ao nosso Pai, né? Mas pedir a Deus que nos ajude a nos transformarmos em espíritos melhores. E aí, uma
outra coisa super interessante também é o seguinte: vocês acham que tudo que a gente passa na vida foi planejado? A gente gosta muito de dizer, né? Ah, se eu estou passando por essa situação é porque eu tinha que passar por ela. É porque eu fiz muito no passado e agora eu tenho que passar por ela. Mas o Evangelho diz que não. O Evangelho diz que há dois tipos de males que a gente passa na nossa vida. Duas categorias. Aqueles males que a gente não pode evitar. Ou seja, vamos passar por ele de todo jeito. Por quê? Porque são males que a gente precisa passar para aprender a ser diferentes, para resgatar os nossos débitos do passado. Então, algumas situações difíceis, nós vamos ter que passar por elas. Mas há aqueles outros males que a gente gera aqui e agora, pela nossa negligência e pelos nossos excessos. E aí, além da gente saber que tem males que a gente não pode evitar, mas tem outros que a gente pode evitar, porque a gente está caçando eles agora, a espiritualidade diz: olha, esses que você está arrumando para você agora, são a maioria. Então, imagina, assim, tirar pelo menos metade dos problemas da gente. Seria massa, não? Mas a gente precisa de quê? A gente precisa procurar estudar, se transformar, para entender como é que a gente está atraindo esses males para a nossa vida. Esses males que a gente atrai, normalmente tem a ver com ambições sem limite. Quanto mais ambição nós temos, quanto mais a gente sofre, maior é o medo de cair. E esse medo da perda traz o quê? Doenças. Traz o medo da ruína. A gente não tem humildade. A gente está o tempo todo cheio de melindres, de orgulho ferido. A gente tem ausência, se a gente pode dizer que alguém tem ausência, né? Na gente existe a ausência de caridade. E caridade é quando a gente age com maledicências, invejas, ciúmes. Quando a gente fala do outro, quando a gente tem inveja, quando a gente tem ciúme, o que é que a gente ganha em troca? A gente ganha discórdia e intriga. E a gente às vezes não sabe por que é que a gente está passando por isso. Então, tudo que a gente faz hoje reflete em nós mesmos nessa encarnação. Então, vale a pena a gente tentar se autoconhecer para entender as raízes desses males nas nossas vidas, para que a gente possa se transformar e, de fato, sermos felizes. E aí a pergunta no próprio Evangelho: já não seria o bastante poder afastar todos aqueles males que decorrem da nossa conduta? Foi o que eu perguntei há pouco. A ação da prece tem por fim pedir forças para resistirmos aos maus pensamentos, cuja execução pode ser funesta. Por que resistir aos maus pensamentos? Porque tudo em nós começa pelo nosso pensamento. Tudo. A gente está lendo um livro agora, Tormentos da Obsessão, em que um trabalhador espírita, na realidade, ele começou a ter uma relação com outra trabalhadora espírita, mas ele já era casado. E tudo começou como? A gente vai diretamente para o ato? Não. Tudo que acontece na nossa vida tem um pensamento, tem um planejamento. E depois a gente vai para o ato. Né? Então, o poder da prece é trazer para a gente bons pensamentos, livrando a gente automaticamente dos maus pensamentos. Que se a gente executar, de fato, tudo que a gente pensa, a vida da gente vai ser um tormento. E aí vem de novo a espiritualidade dizendo: se mergulhasseis no fundo da vossa consciência, encontraríeis quase sempre o motivo dos males, que vos lamentais. Pedi-lhes antes para vos conceder os bens mais poderosos, os da paciência e da resignação e da fé. Então, de novo, se mergulhássemos no fundo da nossa consciência, nós conseguiríamos identificar a raiz de todo o mal que a gente passa. A gente não precisa se lembrar do passado
para melhorar hoje. Se lembrar do passado tem um propósito, a espiritualidade já guarda, porque se algumas memórias realmente não, aliás, atrapalhariam, ela nem não ajudaria, atrapalhariam a nossa existência. Então, o estudo de si mesmo, a consciência de si mesmo, vai fazer com que a gente identifique o que é que tem dentro de mim que está trazendo para a minha vida tanta coisa ruim. E aí a gente consegue se trabalhar. Porque, minha gente, a gente tem uma tendência muito grande de culpar os outros pelos nossos problemas. Né? Eu nunca tenho condições de ajudar, porque aquela pessoa passou o dia todo me perturbando, quando chega de noite eu não quero fazer mais nada. Se eu tivesse dinheiro eu ajudaria mais. Se não tivesse chovendo eu ia para uma campanha daquilo. Sim. A gente sempre procura desculpas. Essas desculpas servem apenas para a gente enrolar os outros. Porque a gente de fato sabe que está fazendo as coisas erradas. Então, o mergulho em nós mesmos é para a gente se autoavaliar sem se auto-observar. A questão aqui não é a gente se punir, mas a gente se analisar. Porque a gente está aqui para isso. Chegou uma era em que todo mundo fala em estudo de si mesmo, em meditação, porque hoje nós já temos essa capacidade de aprendizado. A prece, ela é tão poderosa que não é o mal que eles afastam de nós, mas é a nós que eles afastam do pensamento que nos pode causar o mal. Então, tira da gente a prece, tira da gente aquele pensamento que pode fazer com que a gente cause mal para nós mesmos e para os outros. E a prece nos orienta no nosso livre-arbítrio. Porque a partir do momento que a gente se comunica com a espiritualidade de luz, Deus coloca do nosso lado espíritos que vão nos orientar, que vão nos incluir sobre os caminhos adequados para que a gente siga. E aí fica aquela briguinha, né? Eu gosto muito de fazer aquela comparação com aqueles filmes da Disney de antigamente, que ficava o Mickey de um lado, ou então o Pateta, e ficava o anjinho de um lado e o capetinha do outro, né? Um dizendo uma coisa e outro dizendo outra. É mais ou menos assim. Mas, tirando essa brincadeira, né? Porque o capeta era como se referia nesses filmes da Disney, na realidade, quem fica puxando a gente para baixo não nós mesmos. Então fica a espiritualidade de luz, olha, segue por esse caminho aqui que você vai chegar bem. Aí a gente, não, mas vai dar muito trabalho. Não quero não. Isso é muito, eu não tenho tempo, eu preciso dormir, eu preciso descansar, preciso malhar, preciso de relaxamento. Para relaxamento eu vou ter que passar umas 5 horas assistindo filme. Né? Então a gente é o inimigo de nós mesmos. E o poder da prece é tão grande que Chico Xavier contou uma situação em que ele vivenciou, quando ele encontrou um rapaz caído no chão após um acidente de carro. Muito e muito tempo atrás, quando não existia internet, né, o telefone era uma coisa rara, só quem tinha telefone era quem era rico. Ele encontrou esse rapaz no chão e levou para sua casa, porque a pessoa que o acidentou fugiu. Então Chico levou esse senhor para sua casa e ele precisava de cuidados constantes. Aí Chico fez, meu Deus, como é que eu vou cuidar dessa criatura o dia todo no seu trabalho? Chico trabalhava, só eu posso ficar com ele de noite, mas de dia eu não consigo. E Chico colocou um aviso nos classificados, no jornal naquela época, pedindo para que uma alma caridosa que estivesse disposta a ajudar um irmão que estava com problemas de saúde, o procurasse. Ele passou dias, mais dias e ninguém chegou. Até o momento que chegaram 2 prostitutas. Muito timidamente disseram, Chico, você ainda está precisando de ajuda para cuidar do rapaz? Ele disse, estou. Olha, será que a gente pode se candidatar a oferecer essa ajuda? Eu sei que a gente tem muito defeito e a gente passou um tempo achando até que nem deveria oferecer a nossa ajuda aqui pela vida que a gente leva. Mas eu posso ajudar? Aí Chico disse, como não? A sua ajuda para ele vai ser igual a minha de qualquer outra pessoa. E essas moças começaram a ajudar esse rapaz, passando o dia cuidando dele, e de noite Chico rendia as moças, antes das moças saírem para o seu trabalho, porque elas trabalhavam na noite.
Só que antes dessa ida para o trabalho das moças, eles se reuniam, os quatro, Chico assentado as duas moças, e faziam uma oração. Passou um tempo, um mês mais ou menos, e esse rapaz ficou completamente curado. E aí Chico disse, olha, a partir de agora, a gente já pode ser liberado, porque fulano já tem como se resolver, porque ele está curado. Eles se despediram, e no momento da despedida, as duas moças olharam para Chico e disseram, Chico, eu agradeço muito por esse momento que a gente pôde ficar com vocês. Porque a oportunidade da prece nos fez encontrar outras soluções quando nós só imaginávamos que a única solução que teríamos era a prostituição. Eu me matriculei no curso para enfermagem e minha colega já estava com um emprego correto, um emprego já certo para trabalhar como secretária. Então aí a gente vê o poder da prece fazendo com que aquelas moças da vida, né, como eram chamadas antigamente, elas conseguissem enxergar soluções que antes elas não eram capazes de enxergar, porque elas estavam tão mergulhadas no problema delas, que para elas a única forma de resolver e sustentar era sendo prostitutas. Então, nessa situação, a gente vê perfeitamente a transformação moral, a atividade da espiritualidade de luz, incluindo essas moças no caminho do bem. E aí algumas pessoas podem dizer, mas eu tenho uns espíritos de luz me dizendo o que eu faço, então por que eu estou aqui, né? Eu vou ser marionete? Não, porque a gente sabe que mesmo que Deus estivesse do lado da gente, a gente ia continuar fazendo besteira. Porque a gente tem tudo gravado na gente há tanto tempo, né? A gente teve muitas e muitas e muitas vidas. É difícil a gente soltar toda aquela negatividade, toda a energia acumulada de nossa existência. Mas Deus é tão bom, que mesmo a gente errando todos os dias na mesma coisa, na maioria das vezes, Ele coloca a espiritualidade ao nosso lado para dizer, segue esse caminho. E aí qual é o nosso mérito quando a gente consegue seguir um caminho que quem está dizendo para a gente é a espiritualidade? Nosso mérito é a escolha. Eu tenho a possibilidade de escolher, porque mesmo alguém dizendo o que é que eu devo fazer da vida, eu só faço se eu quiser. Então, para Deus, nosso Pai, Ele quer que a gente escolha o bem. Ele quer que a gente escolha o caminho correto. Quando a gente vai recebendo as intuições da espiritualidade, quando a gente vai mergulhando em nós mesmos e analisando por que eu estou tão incomodada com essa situação? Por que é que isso acontece comigo repetidas vezes? Aí, a gente, analisando os nossos defeitos, entendendo que nós estamos fazendo errado, o que é que acontece? Aquela prova que acontecia, deixa de acontecer. Para o olho, de longe, vai dizer, fizeram a oração e Deus criou aquela prova dela. Mas, na realidade, aquelas provas foram criadas porque eu já não precisava mais dela. Porque eu fiz uma análise e vi que era eu que estava traindo e procurei me melhorar. E quando a gente se melhora, a gente já não atrai mais o tipo de coisa que a gente atraía antes. Então, todo o mérito da gente está na fé em Deus, no devotamento, na intenção de nos melhorarmos. No livro Boa Nova, de Chico Xavier, eu vou pegar uma colinha aqui, porque é um capítulo completo que eu fiz um resumo, tá? Ele conta para a gente a história da oração dominical, que é o Pai Nosso. E o livro começa, esse capítulo 18, ele começa falando que Simão Pedro tinha tido a sua sogra curada. Jesus curou, e ela, depois que foi curada, ela ficou pensando e disse, mas esse Nazareno, tão humilde, tem um poder tão grande, curou minha saúde. Será que ele não consegue resolver meus problemas materiais? E aí ela chamou o genro. Disse, Pedro, tu que és tão próximo do Nazareno, por que você não conversa com ele? Porque aqui, a gente vive numa pobreza. Eu trabalho na lavela, eu cuido de casa, eu não tenho ninguém para me ajudar. Enquanto que a Joana tem vários funcionários,
O marido dela é um doutor da lei, tem um salário fixo. Você é um pescador que mal consegue garantir o nosso sustento. Fala com ele para ver se ele ajuda a gente a resolver essa questão. Pedro ficou um pouco incomodado, ficou tentado, não sabia como chegar a Deus, a Jesus, para pedir por essas questões. E aí, passado um tempo, numa oportunidade que eles tiveram, Simão Pedro perguntou a Jesus: Mestre, será que Deus nos ouve em todas as orações? E aí Jesus disse: sim, como não? Assim como o Pai vela pelo seu Filho na vida material, Deus está velando por nós o tempo todo. Acontece que a gente não ouve este pensamento, mas Deus está com a gente o tempo todo. E todas as criaturas já nascem com essa certeza dentro de si. Não é à toa, e mesmo nas civilizações antigas, quando não existia nada comunicando uma a outra, né? Daí iam lá com os barquinhos tentar descobrir, com as caravelas tentar descobrir novos continentes. Mesmo naquele período, de ponta a ponta, os povos já entendiam a existência de algo superior a cuidar e a reger de suas vidas. Não é porque alguém disse isso para mim que eu estou acreditando. É porque a gente já nasce com essa essência dentro de nós. Se somos filhos de Deus, nós herdamos as características de Deus, do mesmo jeito que a gente herda as características físicas dos nossos pais materiais. Então, eu herdo a cor do cabelo dos meus pais, a cor da minha pele, a cor dos olhos. O que é que a gente herda de Deus? A gente herda de Deus o poder e a certeza sementinha lá dentro da sua existência. Aí Simão Pedro disse: mas tudo bem, o senhor está dizendo que essa oração funciona, mas por que é que tem tanta diferença? Umas pessoas têm mais, outras pessoas têm menos, umas pessoas têm trabalhos mais difíceis, outras pessoas têm trabalhos mais fáceis. Aí Jesus disse: olha, o trabalho que a gente tem é de acordo com a nossa necessidade, a nossa capacidade. Então todo mundo está no lugar certo. Não existe trabalho inferior nem trabalho inferior. E se você olhar direitinho, todos os trabalhos exigem um certo grau de responsabilidade. Pense hoje, sua esposa, por exemplo, só tem responsabilidade sobre ela. Mas Joana, que tem vários funcionários, tem responsabilidade sobre ela e por todos os funcionários. Porque um bom líder, um bom chefe, tem que dar exemplo. Porque ele pode trazer o bem para aquele grupo e ele pode trazer o mal para aquele grupo. Ela pode desencaminhar essas pessoas. Então veja a responsabilidade que ela tem. E as responsabilidades que nós temos vêm de acordo com o nosso grau de entendimento, o nosso grau de clareza naquela profissão, a nossa necessidade e a nossa capacidade material também. A gente sabe que as provas de riqueza e de pobreza, que também já foram estudadas aqui no Evangelho, tem a ver com a nossa necessidade de aprendizado e também tem a ver com a capacidade de cada um. Todos nós que estamos aqui temos o nosso valor. Desde a pessoa que está limpando o chão daqui do centro, aos trabalhadores, aos palestrantes, as pessoas que estão na plateia, todos nós fazemos parte de um conjunto que faz isso daqui acontecer. E ninguém é melhor do que ninguém. Aí Pedro fez uma outra pergunta para Jesus: como é que a gente deve interpretar a oração? Aí Jesus disse: em tudo, deve a oração constituir um novo recurso, o nosso recurso permanente de comunicação ininterrupta com Deus. A oração deve ser ininterrupta com o nosso Pai. Nesse intercâmbio incessante, as criaturas devem apresentar ao Pai, no segredo das suas íntimas aspirações, os seus anelos, as suas esperanças, as suas dúvidas e os seus amargores. Essas confidências com Deus vão diminuir os cansaços do mundo. Vão restaurar as suas energias, porque Deus vai dar a cada um de nós a sua luz. E aí ele termina assim: é, portanto,
necessário cultivar a prece para que ela se torne um elemento natural da vida, como a respiração. Emmanuel diz que a prece está para a alma, assim como a respiração está para o corpo material. Então, veja a importância da prece na nossa vida. Simão Pedro, então, com essa explicação, está certo. Eu vou rezar para ver se eu consigo, né, o que eu estou pretendendo. Passado alguns dias, algumas semanas, Pedro chegou para Jesus e disse: olha, está funcionando não. Rezei, não mudou nada. E aí Jesus, que já sabia o que Simão Pedro estava querendo, né, com sua humildade, querendo puxar de Simão Pedro, disse: mas o que você estava querendo, Pedro? Eu queria a resolução dos meus problemas materiais. Aí vinha outra resposta de Jesus, daquelas assim, bem diretas: Pedro, enquanto orares pedindo ao Pai a satisfação dos teus desejos e caprichos, é possível que te retires da prece inquieto e desalentado, desejos e caprichos. Mas, sempre que solicitares as bênçãos de Deus, a fim de compreenderes a vontade justa e sábia dele a teu respeito, você receberá orações e que vão trazer para você os bens divinos do consolo e da paz. Então, a oração é o nosso caminho de comunicação com o nosso Pai, para que a gente se compreenda melhor, para que a gente procure se transformar, para que a gente procure evoluir. Na oração, a gente diz: oh Deus, eu queria tanto comprar um carrinho novo, eu já está tão velhinho. Não tem sentido, né? Quando a gente leva para Deus problemas materiais, que Ele sabe que tem muito a ver com vaidade, com orgulho, agora parece que não adianta de nada. Porque eu estou querendo que algo venha miraculosamente e caia na minha garagem. E não é assim que as coisas funcionam. Com essa explicação, Pedro realmente entendeu o propósito da fé. E passados outros dias, quando eles estavam reunidos novamente com Jesus, e se tocou no assunto da prece, disseram para ele: Jesus, ensina a gente a orar. E aí Jesus levantou as mãos ao alto e disse: Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome. E com isso ele fazia com que cada um se sentisse como um filho protegido pelo Pai superior e misericordioso. Nessa oração do Pai Nosso, Jesus procurou trazer nela toda a nossa necessidade espiritual. Então, inicialmente, é entendermos que o nosso Pai está aqui com sua misericórdia para nos ajudar, que Ele é o Criador e nós somos as criaturas. E Ele continua: venha a nós o teu reino. Qual é o reino que deve chegar para a gente? O reino de amor, sabedoria, caridade, esperança. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Porque Ele sabe que a nossa vontade ainda é muito infantil. Então que a gente diga a Deus: que seja feita a sua vontade, porque eu acredito que tudo que o Senhor quer para mim é amor e bondade. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. É o pão, aquele pão que a gente come com café. Também é o pão, o alimento, mas é o pão espiritual. É o trabalho digno, é a saúde, é a esperança. E para finalizar, entendendo que nós somos cheios de raiva ainda dentro de nós, que a gente ainda guarda uma mágoazinha dentro da gente, Ele diz: perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação. Livra-nos do mal que ainda reside em nós mesmos, ou seja, livra-nos de todo o mal. Porque Deus são o reino, o poder e a glória para sempre, e assim seja. E naquele momento em que ele que ele proferiu pela primeira vez o Pai Nosso, a oração que a gente já tem diariamente nas nossas vidas, eu acho que é a oração mais conhecida em todo o mundo, tinha uma pessoa, o Levi, que ele sabia escrever. Então ele escreveu aquela oração para que aquela comunidade não se esquecesse mais dela. E essa oração se perpetuou
até o dia de hoje e nos enche de luz. Toda vez que a gente faz essa oração, mas refletindo sobre o significado de cada frase, não de forma automática. E para finalizar, tem um texto também do Evangelho de Santo Agostinho. A história de Santo Agostinho Santo Agostinho foi realmente desencarnou como um benfeitor, né? Tanto que ele é um espírito extremamente iluminado. Mas Santo Agostinho não era tão iluminado quando era mais novo. Pelo contrário, ele tinha uma sede de entendimento tão grande que ele ia procurar em todos os lugares as verdades da vida, só que ele procurava em lugares que não deveriam. Ele era boêmio, enfim, ele procurava nos lugares errados. A mãe dele, já muito religiosa, já um espírito mais elevado, rezava muito para que o filho conseguisse enxergar o caminho correto. Às vezes ela era até questionada, até ridicularizada, dizer, você reza tanto por esse menino aí que está dando isso, né? Até que chegou um determinado momento que a oração tocou Santo Agostinho e ele se transformou num idealizador da paz, da caridade e do amor. E no Evangelho tem uma parte chamada Aventura da Prece. Eu trouxe somente uns trechos aqui, porque ela é pequenininha, mas ele ilustra bem o poder da prece dentro de nós, nas nossas vidas. E a prece é assim: marchai, marchais pelos caminhos da prece e ouvireis as vozes dos anjos. Que harmonia! Não é mais o barulho confuso e as vozes gritantes da terra. São as liras dos arcanjos, são as vozes doces e suaves dos serafins, mais leves do que as brisas da manhã, quando brincam nas folhas dos arvoredos. Com que alegria, então, marchais na prece? Vossa linguagem terrena não poderá exprimir jamais esta aventura que vos impregna por todos os poros, como fonte tão viva e tão refrescante em que bebeis através da prece. Doces vozes, inebriantes perfumes que a alma ouve e aspira quando se lança por essas esferas desconhecidas e habitadas da prece. Santo Agostinho, Paris, 1861. E assim, minha gente, a gente vai terminando esse estudo da noite, aproveitando para que a gente reflita. O ano está começando, como o João disse, né, quando a gente pensou no tema da prece. É um tema muito importante em qualquer momento de nossa vida, tanto que ela deve ser para a gente, do mesmo lado, correlacionada à necessidade da nossa respiração. Mas que a gente aproveite esse início de ano em que a gente está cheio de boa vontade, de transformar nossas vidas, de ter novos planos, e que a gente coloque a prece como uma constante, essa comunicação divina com a espiritualidade de Deus. Assim, a gente vai se tornar cada vez mais espíritos melhores. E esse é o grande poder da oração. Muita paz.